Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa 13ª semana de nanotecnologia, né? Hoje estamos finalizando, é o terceiro dia. Foi um grande prazer ter recebido todos vocês. Espero que tenham curtido, que tenham amado o nosso evento, assim como nós amamos produzi-lo, viu? Então, hoje o nosso bate-papo é sobre um assunto muito intrigante, especial, que é a aplicação sobre os nutracêuticos, não é? Eu me chamo Maria Inês Bruno Tavares, né? Sou a professora pesquisadora aqui do nosso instituto e, por enquanto, atual diretora. Então, o termo nutracêuticos, eu trouxe uma curiosidade para a gente conversar um pouquinho. O termo nutracêutico ele foi criado em 1989 por um americano, né, que fundou e foi presidente da Fundação Inovação para a Medicina, que é uma organização norte-americana que ela incentiva as pesquisas na área médica. Isso tudo começou porque vários pesquisadores e médicos começaram a observar o quanto a alimentação influenciava na saúde das pessoas. Então, a palavra nutracêutico é uma combinação da palavra nutrição, por isso que tem nutra, tá? E farmacêutico, que é a parte dos medicamentos, ou seja, um fármaco, né, que vai nos ajudar não só a nutrir o organismo, mas também a combater ou postergar doenças, não é? Que os males que acometem o nosso organismo. Então, ele é um produto derivado de um alimento, por isso que tem essa parte da nutrição. Então, por ser derivado de um alimento, eles vão oferecer os benefícios à nossa saúde, tá? Além, né, do valor nutricional. Então, alguns exemplos de alguns tipos de nutracêuticos, por exemplo, são as vitaminas, são os minerais. Né? Muitas das vezes a gente toma complexos vitamínicos para ajudar o nosso organismo. Então, estamos num período que várias pessoas tomam a vitamina D como um suplemento, não é? Então, isto é um bioativo que está encapsulado, não é? Na forma de um comprimido ou de uma cápsula, e a pessoa, então, vai se valer desse benefício para a sua saúde. Assim como os minerais, que nós precisamos do ferro, do zinco, do cromo, do magnésio. O magnésio tem uma ação bastante forte na parte da nossa memória, não é? Assim como o ferro, né, no nosso organismo como um todo, né, na circulação sanguínea, para levar os alimentos e principalmente os alimentos para a célula, né? E o manganês, que junto com cobre, com cálcio, também ajudam aos movimentos musculares, né? Diminuindo assim a incidência de câimbras. É muito importante a gente ter esses nossos minerais no organismo, sem contar também a parte óssea e o resto do nosso organismo, como cabelo, unhas e assim por diante. Então, o que são nutracêuticos? Vamos falar mais um pouquinho. Os nutracêuticos são um suplemento alimentar, não é, que vai conter os bioativos. Esses bioativos, o que, que são? São compostos orgânicos presentes, né, nos alimentos, que pode ser tanto nas carnes, quanto nas frutas, nas verduras, nas oleaginosas, nos feijões, tá? Em vários, né, vários tipos de alimentos, principalmente, né, os alimentos que possuem esses bioativos. Nem todo alimento ele é tão nutracêutico, vamos dizer, que ele possa fazer um nutracêutico, ele é tão funcional. Tem sempre alguma pequena funcionalidade, mas não, às vezes, uma caso excepcional, como é o tomate, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, alguns peixes, não é? Então, é bastante interessante. Então, os bioativos são compostos orgânicos, né, que têm uma função muito importante no nosso organismo. Funções que ajudam não só a minimizar alguns efeitos, como principalmente o efeito oxidativo, não é? Por falta, pela nossa própria respiração, a gente já tem o processo oxidativo. O processo oxidativo ele é muito ruim porque gera pequenas moléculas oxigenadas que causam, então, inflamações nas nossas artérias e assim por diante. Então, as substâncias que existem nos alimentos funcionais são chamadas antioxidantes. Elas preveem, né, ou elas minimizam essa oxidação. Essa oxidação também gera radicais livres, e esses radicais livres são muito ruins no que tange à proliferação e crescimento exacerbado das células, podendo chegar até o câncer. Tá? Então, os bioativos, não é?
que são benéficos e vão, então, nos ajudar a completar o tratamento de doenças quando já tem e quando a pessoa não tem uma doença, né, evitar que ela ocorra, tá? Então, os alimentos funcionais, como nós falamos, é uma diversidade de alimentos funcionais. Vocês podem ver, não é? Frutas, legumes, verduras e assim por diante. Eles têm a função de nutrir, como todo alimento, mas também possuem os bioativos, que vão, então, nos ajudar a nos recuperarmos dos males do nosso organismo. Então, esses bioativos são substâncias especiais, normalmente são polifenóis, pode ser também os flavonoides, as fibras alimentares que tem não só na couve, no repolho, nos feijões, mas também existem, né, na parte mesmo dos pães integrais, da farinha integral, tá? Então, esses bioativos vão ter, então, essa proteção bastante grande no nosso organismo, com isso melhorando a nossa saúde, nos melhorando também, nos dando uma melhor qualidade de vida, tá? Bem, então, qual é a diferença entre alimentos funcionais e nutracêuticos? Tá? Apesar de atuarem nas funções dos organismos, os nutracêuticos eles são diferentes dos alimentos funcionais, porque o alimento funcional ele é o alimento em si. Já o nutracêutico é o bioativo extraído deste alimento, que vai estar numa fórmula de cápsula ou na forma de um comprimido ou de um pó dispersante. Então, o nutracêutico ele vai ser formado, né, através do extrato deste bioativo. E aí a concentração é maior do que está no alimento. Quando está no alimento, ele tem todas as outras composições, então ele está em menores proporções do que quando extraídos. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado, né, para tomarmos a dosagem correta. Então, o termo nutracêutico, né, ele vem nomear um nutriente específico que está presente nesse alimento, tá? Diferente, tá? O alimento ele não é um medicamento, mas o nutracêutico se transforma no medicamento. E aí eu queria falar para vocês, existem já os suplementos do licopeno. O licopeno é um bioativo muito importante encontrado no tomate, mas também é encontrado na melancia, na goiaba. Por quê? Ele é esse fenol, polifenol, que dá essa coloração vermelha ao tomate. O tomate é um dos alimentos que tem uma grande quantidade do licopeno. E o licopeno, né, por ele ser um fenol, um polifenol, ele tem a função de ser antioxidante. E ele é um poderoso antioxidante. A gente vai ver já já, né, qual é a função, né, qual é a aplicação deste nutracêutico, né, obtido do tomate. Um outro nutracêutico muito interessante também, que é um bioativo muito importante, é o resveratrol. O resveratrol ele é encontrado na uva e, por consequência, também no vinho, tá? Então, mais no vinho de tinto, né? Não no vinho branco, em função da forma que o vinho é preparado. Precisa da casca para que a gente tenha a extração do resveratrol. O resveratrol também é um antioxidante muito importante no nosso organismo. Então, vários alimentos têm vários tipos de antioxidante. Alguns são mais poderosos, então tem uma atuação mais forte, né, no nosso organismo, e isso é muito bom, que nos ajuda, então, né, a debelarmos as doenças. Então, para que serve e quais são, então, as aplicações dos nutracêuticos, tá? Então, como os nutracêuticos, eles participam de diversos processos no nosso organismo, né, eles vão possuir vários benefícios à nossa saúde. Então, eles são indicados para várias coisas. Então, por exemplo, né, ele pode regular o nível de colesterol, assim vai prevenir as doenças, né, cardiovasculares, o desenvolvimento, diminuir, então, a formação de placas de ateroma, que causam os entupimentos, não é? E isso vai causando depois vários outros tipos de males no nosso organismo. Regula também a quantidade de glicose no sangue. Isso é bom, bom demais, principalmente para quem é pré-diabético ou diabético, evitando assim os picos de glicose. Eles é que vão danificando o nosso organismo, vai causando as pequenas inflamações no nosso organismo. Então, pode ajudar no caso, quem já é diabético, até por ser hereditário, né? Ou prevenir o diabetes para quem não tem, ou por uma vida, às vezes, desregrada, uma alimentação um pouco mais errada, uma falta de exercício, né?
pode fazer com que a pessoa se torne pré-diabético. Mas esse tipo é mais fácil de ser revertido. As pessoas que já têm a comorbidade hereditária, então manter uma vida saudável. Os bioativos também podem melhorar o funcionamento do intestino e promover, então, a saúde gastrointestinal. Isso é muito importante porque o intestino é considerado como o nosso segundo cérebro. Ele tem que funcionar muito bem. Então, isso, as fitobactérias que existem nos alimentos, principalmente nos probióticos, é muito importante para que o nosso intestino funcione muito bem, funcionando perfeitamente, harmonicamente. O equilíbrio é muito importante. Quando há um desequilíbrio da flora intestinal, então vai haver alguns problemas. Então, o restabelecimento dessa flora é muito importante. Muitas das absorções, principalmente dos medicamentos, ocorrem no intestino, principalmente, né, com a atuação do cromo, para evitar, então, os picos de glicose. Os nutracêuticos também melhoram a saúde dos ossos, quando a gente se prover, não é, dos nutracêuticos que contêm, né, esses tipos de bioativo. Também ajudam na regulação da pressão arterial. Isso é muito bom, não é? E também no controle dos hormônios da tireoide. Isso são alguns exemplos de aplicação dos nutracêuticos. Alguns nutracêuticos já são bem conhecidos e muitas pessoas já até se beneficiaram, principalmente o ômega 3, não é? Todo mundo fala, o ômega 3 ele tem no azeite, ele tem nos peixes de água fria, como é o caso da sardinha, do salmão, do bacalhau, não é? Nem todos os peixes têm o ômega 3, mas esses peixes têm quantidade, né, é suficiente para nos beneficiarmos. Inclusive, a sardinha é o que tem mais ômega 3, tá? Mas também existe para as pessoas que não usam, né, nenhum tipo de carne, né? Então pode se valer da linhaça, das oleaginosas, como as nozes, que também tem uma quantidade muito grande de ômega 3. E esse ômega 3, não é, que são umas substâncias que também são antioxidantes, vão ajudar a reduzir o risco das doenças cardiovasculares e também degenerativas. Isso é muito bom, gente. Isso dá um bem-estar, dá um ânimo para que a gente possa estar se alimentando cada vez melhor, né? E, claro, vai reduzir os níveis de colesterol e os níveis também dos triglicerídeos na parte sanguínea. Isso tudo ajuda a diminuir, né, os males que afetam o organismo, principalmente o coração. O licopeno, como eu falei no tomate, está presente também na melancia, na goiaba, né? Ele auxilia muito nos riscos também das doenças cardiovasculares e também na proteção contra o câncer. E já é muito conhecido e sabido que ele tem uma proteção bastante grande para evitar o câncer de próstata. E vários estudos já estão sendo feitos também, né, em consideração para saber se também conseguem minimizar ou prevenir o câncer do colo de útero. Tá? Então, o licopeno ele é bastante poderoso, né? Então tem essa ação bastante interessante. Outro nutracêutico já muito utilizado são os probióticos. Os probióticos são aquelas bactérias que eu falei, benéficas, que vivem no nosso intestino, né? E aí, com isso, vão melhorar a saúde geral do nosso organismo, trazendo, então, assim, os benefícios para facilitar a digestão, a absorção dos nutrientes, como eu falei, dos medicamentos, porque vários são absorvidos no intestino. E, com isso, vai fortalecer o nosso sistema imunológico. E esses probióticos estão presentes aonde? Nos leites fermentados, nos iogurtes, né, em alguns queijos. Isso é muito interessante, muito importante. Com isso, pode nos ajudar, então, a prevenir o câncer do intestino. Então, os nutracêuticos, eles têm essa função mais de medicamento, tá? Então, alguns tipos de alimentos funcionais, como eu falei, eles têm esses bioativos e esses bioativos são extraídos para, então, se fazer os nutracêuticos, como foi o tomate, que a gente acabou de falar, a sardinha, mas também tem a cenoura, gente. A cenoura ela é muito interessante, né? Além dela ser saborosa, ter a sua crocância, ela tem um bioativo muito importante, que é o beta-caroteno. E nós vamos falar já já dele. O beta-caroteno também tem o seu poder, né, para ajudar a prevenir algumas doenças.
Mas também temos não só os alimentos, os temperos funcionais. Então, quando a gente prepara uma comida e usa os temperos também têm bioativos muito importantes. Vou destacar três. Todos os temperos têm uma enormidade de bioativos importantes. Vou destacar o orégano, que é muito utilizado, né, nas pizzas, não é? E também se pode usar em saladas, em pães. Ele tem uma diversidade grande de aplicações. Ele tem dois antioxidantes poderosíssimos, que é o timol e o carvacrol. Tá? A pimenta é aquela coisa, ame-a ou odeia, né? Então, aquela ame ou deixa. A pimenta, principalmente a pimenta vermelha, o que trouxe o exemplo da pimenta caiena, ela é uma pimenta que tem um alto teor de capsaicina, que é o antioxidante da pimenta. Então, quanto maior o teor de capsaicina, mais ardida ela é. A cor avermelhada da pimenta também é dada pelo teor de capsaicina. Tá? Então, assim, essa capsaicina vai ajudar, a gente já vai ver, né, uma enormidade de ações. E o alho é um tempero super usual, não é? E tem muitos compostos sulfurosos que têm ações maravilhosas que nós já vamos já falar. Então, assim, os alimentos e os temperos funcionais possuem esses bioativos e eles vão ser, então, extraídos. Então, voltando a falar, a sardinha ela é rica no ômega 3, não é? O nutracêutico dela vai atuar, então, na redução do colesterol, tem também ação anti-inflamatória. É indispensável para o desenvolvimento do cérebro e da retina dos recém-nascidos. Então, muitas das vezes, as pessoas não querem dar um alimento, né? Ou a mãe, às vezes, não pode se alimentar ou não se alimenta adequadamente. Por isso que muitas pessoas usam para ir para uma nutricionista para fazer um acompanhamento. Não é só porque a pessoa quer ser é diferente, quer fazer um acompanhamento, né, diferenciado. É porque realmente a nutrição numa pessoa grávida é muito importante, porque tudo vai passar para o bebê e tem coisas muito importantes. Às vezes a pessoa não pode, né, ou não se alimenta de carnes e peixes, não é mais vegano, então pode, como eu falei, utilizar toda a outra parte, soja, as nozes, linhaça, que também contém o ômega 3, que vai ter essas mesmas características. O importante, quando a gente está falando de um alimento funcional, que ele tem um bioativo, não é? Esse bioativo, às vezes, está presente em diferentes tipos de alimentos. Isso é bom, porque a natureza é sábia, porque nem todos gostam de todos os tipos de alimentos. Tá? E aí os nutracêuticos vêm ainda, né, ajudar para que quando você não gosta, né, não vai ter o sabor, então vai se usufruir do nutracêutico. A cenoura, ela também, como eu falei, ela é um alimento que tem um bioativo muito importante, que é o beta-caroteno, que é a vitamina A. Né? Esse bioativo dela é o antioxidante, combate os radicais livres. Os radicais livres, como eu já falei, ele faz com que as células cresçam desacerbadamente. Isso é muito ruim, porque aí pode gerar os tumores. Então, o beta-caroteno tem uma ação antitumoral. Além disso, previne a cegueira noturna. Então, é uma coisa bastante importante. Então, os nutracêuticos desses alimentos têm essas aplicações fantásticas no nosso organismo. E o tomate, como eu falei, não é? O licopeno, ele diminui o colesterol e diminui, então, o câncer do tipo de próstata e também, provavelmente, já o câncer do colo de útero, né? Então, esses alimentos, não é? Você pode não comer por exemplo, pode comer a cenoura e se não tiver comido tomate, não tem muito problema. Então, você está sempre se beneficiando. Bom, não gosto da cenoura, não gosto da sardinha, então eu vou usar o nutracêutico. Então, o nutracêutico, então, são os bioativos desses tipos de alimento, de outros alimentos. O orégano, como eu falei, ele é rico em flavonoides, como o timol e o carvacrol, que estão em maiores proporções. O orégano tem pelo menos 40 tipos de flavonoides. E o nutracêutico formado do orégano tem ação, olha só, gente, que bacana, antimicrobiana, antifúngica, anti-inflamatória. Com isso, previne o câncer e também previne a formação, né, ação antioxidante, a formação, né, do crescimento de células, né, protegendo, então, o nosso organismo bastante. E aí vem a nossa pimenta caiena.
né? A capsaicina, que é o poderoso antioxidante, né, da pimenta, ela praticamente ela só tem esse antioxidante, assim como é o tomate, que só tem o licopeno, mas é poderoso, forte, muito interessante. Ele é antitumoral, pode ajudar também nos controles das doenças neurodegenerativas e também, né, aumenta o gasto calórico, então ajudando no desempenho do organismo, acelerando então o gasto calórico por ser termogênico, então mantendo o corpo ou ajudando no emagrecimento. E o alho, como eu falei, ele é composto de sulfetos alílicos. Esses sulfetos alílicos dá aquele cheiro do que o alho tem, assim como o repolho, também como a cebola, não é? Mas eles têm uma ação fantástica para a redução do colesterol, para a redução da pressão sanguínea, melhora o sistema imunológico, né? E também diminui os riscos do câncer gastrointestinal. Bom, aqui só para vocês verem, né, que já existe no mercado a capsaicina, o beta-caroteno, o licopeno, o ômega 3, o óleo de orégano, né, e o extrato ou o óleo do alho. Então, quem não gosta pode já usar, não é? Pode se beneficiar. Mas sempre prestando atenção, né, os nutracêuticos ele vem revolucionando a maneira com que as pessoas mantêm a saúde para afastar as doenças por eles serem naturais. Então, ganham, né, um privilégio das pessoas. Mas a gente tem que pensar muito, né, de como vai consumir, nunca deixar de usar o médico. Então, nos últimos anos, o que acontece? Ele se tornou um suplemento dietético importante. E aí invadiu os mercados, as lojas de produtos naturais, farmácia de manipulação e assim por diante. Então, qual é a diferença entre um nutracêutico e um suplemento dietético? O suplemento dietético é uma categoria dos nutracêuticos. Então, o nutracêutico é uma categoria maior, dentro dela tem um suplemento dietético. Então, todo nutracêutico é um suplemento dietético, mas nem todo suplemento dietético é um nutracêutico, ok? Então, isso faz com que a gente possa estar se usufruindo bem, né? E tendo, né, o respaldo e os benefícios para que a gente tenha um comportamento alimentar mais saudável. Então, os nutracêuticos, como eu falei, estão encontrados nas diferentes lojas de produtos, na forma de cápsulas, de comprimidos, de sachês. O suplemento dietético, às vezes, você bate, né, aquele pó e toma, ou em formulados de farmácia de manipulação. E ressaltando mais uma vez, é muito importante estar sempre tendo acompanhamento do médico ou do nutricionista, devido às concentrações elevadas. Como eu expliquei, não é? O nutracêutico, o bioativo, ele está puro, ele está isolado, então ele está em alta concentração. Nem sempre a alta concentração vai ser o ideal, não é? Em vez de, às vezes, nos ajudar a prevenir, pode causar outros tipos de males. Então, é sempre importante estar acompanhando a dosagem correta, ok? Bom, aqui já tem outros tipos de nutracêuticos, né? A leucina, o óleo de amendoim, a creatina, que é muito utilizada para as pessoas que são esportistas, né? A amora junto com o germe de soja, tá? E outros tipos, as vitaminas, os polivitamínicos, que são muito utilizados e ajudam, então, né, a manter, né, o equilíbrio do nosso organismo, tá? Então, eu queria fazer aqui uma parada para conversar com vocês. Uma coisa bem interessante. Então, a gente viu que os nutracêuticos, né, é uma composição dos alimentos funcionais, extrai-se o bioativo. E ele vai ser, né, encapsulado, vai estar na cápsula na forma de comprimidos. Mas como é que a gente vai obter esse nutracêutico? Né? Bom, os alimentos funcionais contêm os bioativos, não é? Os bioativos estão aqui nos tubinhos, não é? Então, eles podem ser de frutas, da pimenta, dos temperos, não é? Não tem problema de qual nutracêutico que nós vamos, qual bioativo que nós vamos estudar, de qual alimento vamos estudar. Da canela, por exemplo, então é uma variedade. Então, existe um método chamado obtenção por arraste de vapor. O que acontece, né? Então, num balão de fundo redondo, é colocado, então, a água, não é? No outro balão tem o material, então o vapor passa, arrasta, aí se resfria o vapor e o óleo que está, né, no material vai ficar aqui recolhido, tá?
Então, é um equipamento simples, a gente usa o arraste de vapor, não é? Sabemos que a água não contamina, não é? Sabemos que a água ela é importante, então é um solvente, né, mais fácil de ser eliminado, não é? De ser depois retirado e a gente ter o pó do nutracêutico ou o óleo do nutracêutico, tá? Então, após a extração dos bioativos, né, os importantes bioativos, a gente vai gerar, então, os nutracêuticos. Os nutracêuticos, depois que eles foram obtidos, não é? Eles vão ser, então, nanoencapsulados. Então, os bioativos desses temperos ou alimentos funcionais vão ser nanoencapsulados. Esse nanoencapsulamento vem da onde e por que nanoencapsulamento? Ele vem do processo chamado nanoprecipitação, onde se usa novos materiais. Por que nanoencapsulamento? Então, é obtido, né? Porque a gente usa os materiais poliméricos para estar encapsulando esses bioativos. E o nanoencapsulamento tem uma coisa muito interessante. Eu acabei de falar para a gente tomar cuidado com as dosagens, porque quando se extrai o bioativo, a gente tem ele concentrado, não é? Tem 100% dele. Não podemos usar essa quantidade ou metade dessa quantidade. Então, o nanoencapsulamento usa pouco do bioativo, ele fica ali concentrado e ele vai ser, então, liberado, né, mas um pouco gradual no seu organismo, né, através do processo de nanoprecipitação. Então, esses novos materiais, que são os nutracêuticos, como está mostrando aqui, ele tem o limiar entre o alimento e o medicamento, tá? Então, a nanoprecipitação, aqui eu tenho um método, uma parte esquemática muito simples para vocês entenderem. Existem duas fases, uma aquosa e uma orgânica. Não fiquem preocupados, porque o solvente orgânico ele vai ser eliminado rapidamente do processo, tá? Então, a gente tem o polímero, tem o medicamento e tem o solvente na fase orgânica, e na fase aquosa tem a água com um tensoativo. Então, a fase orgânica ela é vertida na fase aquosa, que após agitação começa a haver a evaporação do solvente, então as nanopartículas contendo o bioativo são obtidas nessa suspensão. Depois, logicamente, o solvente é eliminado, não é? E a gente, então, tem o bioativo na matriz polimérica, não é? Então, essa nanosfera, que vai conter o bioativo na matriz polimérica, pode estar distribuído de duas formas, ou mais externo ou interno. E aí a liberação do interno é mais lenta e a outra é um pouco mais rápida. Isso depende muito, né, do que você quer usar, de como pretende usar, tá? Então, o nanoencapsulamento, como eu acabei de mostrar, vai gerar esses novos materiais, né, que curam. E o melhor de tudo é que tem uma ação prolongada, tá? Com isso, a gente controla a dosagem do bioativo no organismo e ele passa a ter uma ação mais constante. Uma coisa que eu queria falar aqui é quando a gente se vale do nutracêutico, o nutracêutico ele é um medicamento, então o uso é diário, aí pode ser uma vez ao dia, duas vezes ao dia, e isso depende, né, do tipo de nutracêutico e qual é, né, o mal que você tem para ele estar, então, atuando, né? Então, do que você foi acometido para que ele possa, então, atuar. Então, é muito interessante porque quando a gente está usando o nutracêutico, né, com a quantidade menor do bioativo, então uma quantidade muito interessante que faz com que a gente tenha ela prolongada no nosso organismo. Então, com isso, estamos nos valendo. Então, o nutracêutico, ele tem que usar, né, diariamente como medicamento. O alimento, você pode comer um dia um, outro dia outro, ou não comer aquele alimento, então ele não tem a periodicidade, né? Seria o ideal, mas ele não tem a periodicidade do nutracêutico, tá? Então, eu queria aqui mostrar para vocês que nós fizemos dois tipos de trabalhos aqui no nosso instituto, né? Dentro do curso de graduação em nanotecnologia, a gente desenvolveu uma disciplina que é nanotecnologia e alimentos funcionais. Todos os alunos ficaram interessados, muitos alunos fazem a disciplina, ela é oferecida semestralmente, né?
e queriam entender, né, onde está a nanotecnologia nos alimentos. Bom, a nanotecnologia nos alimentos, ela está em várias partes, né? Ela está na própria embalagem, quando você tem uma embalagem mais protetiva, né? Que tem uma ação, né? No caso, antimicrobiana, ou uma ação que você não deixa entrar umidade. Então, ela tem essa parte da nanotecnologia. Tem também na estabilização de vários alimentos, você tem a ação, né, dos bioativos, ou no caso da parte nano, né? E tem também, né, toda a parte do nutracêutico. Tá? Então, a nanotecnologia está aí também, né, fortemente no nutracêutico. E acabamos de ver que o nutracêutico tem ações maravilhosas no nosso organismo. Tem várias aplicações para vários tipos de doenças. Tá? E aí, dentro da nossa disciplina, né, nós pensamos assim, vamos fazer os nutracêuticos. Mas será que os nutracêuticos também teriam a mesma ação que tem no nosso organismo no solo? Tá? E aí começamos a desenvolver um método. Né? E aí foi muito interessante que nós compramos alguns temperos funcionais, né? O orégano é sempre tão especial, a gente já havia estudado o orégano em outros trabalhos, né? Sabendo da quantidade de bioativos que tem no orégano, então extraímos o bioativo do orégano. Então, assim, vamos ver a viabilidade de fazer a geração de nutracêuticos a partir do orégano, dos óleos essenciais do orégano, tá? Então, o orégano, né, foi estudado, foi visto a quantidade de bioativos e começamos, então, a preparar os bioativos do orégano. Claro, os nutracêuticos do orégano. É lógico que o orégano foi, não é, extraído, teve o seu bioativo extraído, né, como a gente mostrou. Também existem outros tipos de extração que eu não falei, não é? Também existe uma extração a frio, não é? Onde o próprio alimento fica em contato com o solvente, no caso a água, né? Ou então uma solução hidrocólica para que ele evite a formação de fungos. Não é? Esse bioativo ele é extraído lentamente, ou também pode ser aquecido. Né? Então, você dando calor para que esse bioativo então, seja extraído por esses solventes. Depois, logicamente, né, há um processo de destilação para que você obtenha, então, os óleos essenciais ou os pós, né, na forma desidratada. Tá? Então, quando a gente começou a estudar o orégano, para saber se a gente poderia conseguir fazer os nutracêuticos, estudamos, então, qual seria a temperatura, se o orégano pode ser cozido ou pode não ser cozido, qual é a melhor temperatura para a extração dos bioativos do orégano. Então, a gente fez uma medida de ressonância magnética nuclear, não precisa se preocupar desses detalhes, não é? E a gente foi vendo que a curva do orégano a 25 graus tinha uma curva, a 37 graus, a 50 graus, não tinha uma modificação significativa. Então, nós poderíamos trabalhar, né, nessa temperatura. E por que nós escolhemos 37? 37 é a temperatura do organismo, né? 50 graus é um pouquinho acima. Mas quando a gente passou para 100 graus, para 150 graus, não é? Depois, né, passamos para 180 graus e 195 graus, que são as temperaturas de cozimento, por exemplo, de uma pizza. Então, a gente pode ver, né, que o quê? Que o orégano mudou muito a sua estrutura. Houve várias mudanças organizacionais em função da saída dos bioativos. Então, quanto mais se cozinha o orégano, menos bioativo tem. Então, aquele cheirinho fantástico da pizza faz com que você tenha perdido uma boa parte dos óleos essenciais. Então, você vai se beneficiar menos, né, daquele bioativo, né, fantástico que tem no orégano. Então, o orégano ele é usado mais na finalização ou nas saladas, usado mais na forma natural. Então, nós extraímos, né, os bioativos do orégano à temperatura ambiente, tá? Deixando, né, o solvente e solvatando, né, a parte do orégano, ele já estava moído, não é? Então, isso ajudou, porque tem uma maior área superficial. Extraímos o bioativo, né? Retiramos o solvente, não é? Tá? E aí,
nós fizemos um nutracêutico daquela forma que eu expliquei, né? Usando, né, o processo de nanoencapsulamento, usando, então, a nanoprecipitação. E aí nós fizemos os nutracêuticos, e aí, sabe aquela coisinha assim, que dá vontade, a gente que é pesquisador pensa, e quer trazer um benefício para a nossa saúde, para o solo, para o meio ambiente, né? E no caso mesmo, para uma coisa mais sustentável, não é? A gente, então, aplicou esse nutracêutico no solo. Olha que legal. Então, o que, que a gente fez? A gente pegou o nutracêutico pronto, né? A gente plantou as mudas, né, de vários temperos, né? E fomos ali, depois que a muda, né, pegou no solo, a gente esperou um tempo, não é? E fomos adicionando semanalmente os nutracêuticos obtidos do orégano. E com isso foi fantástico, o crescimento, né, foi mais acelerado, né? E foi muito interessante que a gente conseguiu ter plantas, né, crescidas mais rápidas e bem frondosas, tá? E uma outra coisa mais importante que a gente queria também saber era o seguinte: a gente está alimentando, né, com esse nutracêutico, né, no solo, será que vai desgastar o solo? Será que vai acontecer alguma coisa no solo? Isso seria muito ruim, causar um desgaste. A gente sabe que há várias plantações que cansam o solo, tanto que você planta num período, num lado, depois no outro período no outro, deixa o solo descansar. E aí nós analisamos, né, por ressonância também magnética nuclear, os solos antes da plantação. Fizemos o solo A e o solo B. Por quê? Porque nós alimentamos o A e não alimentamos o B. Então, o B ficou para comparar o efeito, né, do nutracêutico no crescimento da planta e no solo. Tá? E aí a gente fez isso, né? E depois que a gente acabou de plantar, não é? Olha que interessante, a gente plantou no solo A o alecrim, assim como no solo B, o manjericão, o orégano, a pimenta biquinho, o tomilho. Então, eles foram plantados, não é? Nos solos e foram, no caso do A, foi alimentado com um nutracêutico extraído dos bioativos do orégano e no B apenas com a terra adubada. Não é? Então, a gente pode ver que houve diferenças, né, no solo, mas nada que fizesse com que o solo ficasse degradado, né, ficasse cansado. Então, isso trouxe uma alegria bastante grande para esse tipo de estudo que a gente vem, não é, estudando, né, que vem desenvolvendo, tá? Então, você vê o manjericão, ficou muito bem, o alecrim, nenhum deles teve uma diferença significativa. Então, não houve, né, o alimento do nutracêutico no solo não causou desgaste no solo, apenas o desgaste normal, né, de estar crescendo um alimento ali. Isso foi muito interessante para nós, né, foi muito importante. E aí, continuando, né, no período seguinte, nós começamos a estudar também os nutracêuticos a partir dos bioativos do limão. Nossa, o limão é tão fantástico, é um alimento tão poderoso. Eu costumo dizer que ele é uma super fruta funcional. Então, extraímos o bioativo do limão, não encapsulamos, mas extraímos também o bioativo do limão à temperatura ambiente. A gente, sempre que possível, não usa temperatura para não causar degradação, tá, ao material. Então, a gente fez um nutracêutico, extraiu o bioativo, preparou o nutracêutico da mesma forma que havia preparado o nutracêutico a partir do orégano, não é? Então, a gente fez a extração, o nanoencapsulamento, usando a nanoprecipitação. E aí alimentamos. E olha qual foi a nossa maravilhosa surpresa. Esse aqui é o manjericão plantado, né, alimentado apenas com a terra adubada, não é? No mesmo período que o outro foi alimentado com os bioativos nanoencapsulados. Então, após 15 dias, a gente vê que ficou bem mais frondoso, não é? O que foi alimentado com a nanotecnologia, com o bioativo do limão nanoencapsulado. Então, isso é muito importante, porque o que vai acontecer? A gente consegue ter alimentos, né? Mais quantidade de alimentos em menos tempo.
E isso é muito importante quando a gente pensa numa coisa mais sustentável, quando a gente pensa, né, numa alimentação a mais a longo prazo e para maior número de pessoas. Há ainda muitos estudos para se fazer dentro desta linha. A gente teve que parar porque veio o processo da pandemia e a gente, então, não conseguiu, né, ter as aulas presenciais para que a gente pudesse continuar, né, esses tipos de estudos que estamos fazendo. Mas já em breve vamos voltar, não é? Então, a plantação do manjericão, não é, como eu falei para vocês, né, contendo o solo A e depois o alimentado no solo B, do material nanoencapsulado, olha o que aconteceu. O solo do A é o pretinho, e o solo do B, né, que não foi alimentado, está em vermelho. Então, vocês estão vendo que o manjericão plantado com a nanotecnologia, né, manteve o solo homogêneo, enquanto, né, sem alimentação com a nanotecnologia, com o nosso nutracêutico, né, o solo ficou mais aleatório. Então, isso foi muito importante para a gente saber e confirmar que a adição dos nutracêuticos no solo, não é, vem trazendo benefícios. Não podemos dizer que só benefícios, mas com mais estudos conseguiremos ter essa afirmação, tá? E aí também nós fizemos um nutracêutico, né, dos bioativos da canela. E por que a canela? A canela, a gente sabe que é uma especiaria fantástica e ela tem dois bioativos muito importantes, né, que é o aldeído cinâmico e o ácido cinâmico, além de ter um polifenol, que é a poli-3-hidroximetilcalcona. Esse polifenol ajuda na redução da glicemia e o timol e o cravacol são antioxidantes, ajudando, então, na redução do colesterol, né, da diminuição das formações de placas de ateroma, né, protegendo, então, assim, o coração, tá? Então, a gente extraiu, fez os nutracêuticos com o mesmo procedimento, né? Então, o bioativo da canela foi extraído a frio, também testamos a quente, tá? Não teve problema nenhum, mas a frio foi tranquilo. Depois foi, logicamente, retirado o solvente, porque foi uma solução hidrocólica, não é? E aí foi feita, então, a nanoprecipitação, né? E gerou-se, então, o nutracêutico da canela. E aí a gente foi estudar, né, os bioativos que estão na canela. Como é que esses nutracêuticos ficaram? Fizemos aí com composições diferentes. Então, o polímero utilizado foi a policaprolactona, que tem a sigla PCL, né? O nosso tensoativo na água foi o plurônico, né? E o NNP são as nanopartículas, né? Então, as nanopartículas nutracêuticos contendo as nanopartículas dos bioativos. Olha que interessante. Fizemos com 3 composições diferentes. A composição 1, a composição 2 com o dobro da 1 e a composição 3 com o dobro da 2. E não houve diferenças, né? Não houve diferenças. Então, o material é homogêneo, o material pode ser aplicado, então vai ter uma atuação bastante importante, né? Quer seja no solo, quer seja, logicamente, no organismo, tá? Isso nos deu uma satisfação muito grande ter tido esse tipo de resultado, tá? Eu guardei aqui uns comentários finais para a gente fazer um resumo do que a gente falou, mas também para dar alguns alertas que eu acho que são muito importantes. Então, vários estudos, né, não só o nosso, mas os estudos de todos os pesquisadores, né, ao longo do mundo, né, e também ao longo dos anos, vem mostrando uma relação muito direta das doenças, né, com os nossos hábitos alimentares. Sem contar também a falta de exercício, muitas das vezes, e também a hidratação. A gente não pode esquecer que a água é um alimento fantástico e a hidratação ela é muito importante. Então, a importância da nutrição para o equilíbrio do organismo, né, tendo vistas, né, a diminuição do acometimento das doenças, ela vem se tornando cada vez mais importante, as pessoas vêm abrindo as cabeças e vêm buscando uma alimentação saudável, vêm tendo prazer em cozinhar, em estar usando os alimentos mais frescos para se beneficiar dos bioativos. Então, isso é uma coisa muito importante, foi isso que a gente conversou aqui ao longo, né, da apresentação, tá? Outra coisa importante que eu gostaria aqui de fazer um adendo é o seguinte: quando os ambientes funcionais começaram, né, começou também no Japão.
o Japão, né, pensando, né, a parte toda da saúde do Japão, vendo a população envelhecer, se preocupou muito com a parte médica, com a parte de exames, não é? Internações, doenças, né, que podem acometer mais gravemente as pessoas idosas. E aí, então, eles lançaram mão dos alimentos funcionais. Foi quando se começou a juntar, né, o alimento como medicamento. Então, um alimento funcional, um alimento que vai trazer um benefício maior à saúde. Ao mesmo tempo, também criou a categoria de produtos alimentícios para os nutracêuticos, tá? Chamado Food for Specified Health Use. Então, são alimentos para uma saúde específica, né? Então, para um uso específico na nossa saúde, ou seja, para um uso na diminuição da pressão arterial, para a diminuição da glicemia, para a diminuição do colesterol, para um melhor funcionamento do intestino e assim por diante. Também a tireoide, que a gente sabe que é importante, né? Que tem toda uma ação no nosso organismo. Aí, com isso, a tendência dos nutracêuticos tem se espalhado pelo mundo, vem crescendo mais rapidamente, né, principalmente nos últimos anos, né? E aí as pessoas estão se tornando mais conscientes, vendo as vantagens do uso deste tipo de alimento e da alimentação como um todo, né? Para que o seu organismo funcione melhor e a pessoa tenha um equilíbrio, uma melhor qualidade de vida. Então, um envelhecer mais saudável, né? E isso é muito importante. E principalmente quando a pessoa tem uma comorbidade ou ela adquire uma doença, essa melhor alimentação, melhor hidratação vai ajudar com que esse processo, né, ocorra mais tranquilo e a pessoa consiga, então, se recuperar mais rapidamente, tá? Então, apesar disso, né, de ter todas essas indicações, de todas essas aplicações maravilhosas dos nutracêuticos, né, então a gente tem que tomar sempre muito cuidado com o consumo. Eu falei já a quantidade do nutracêutico, né, que o nutracêutico bioativo ele está íntegro, né, ele é 100% ele, tá? Ou é um bioativo só, ou é um conjunto de bioativos, que vai ter, logicamente, uma aplicação fantástica, mas em excesso, com certeza, vai danificar ao invés de ajudar, vai causar talvez malefícios, né, ao invés de causar os benefícios. Então, o acompanhamento e a orientação dos nutricionistas é muito importante, ou do médico, quando a pessoa já tem uma comorbidade, isso é muito importante, e não usar nada acima da recomendação. Às vezes a gente tem mania de, eu vou tomar, o fulano toma, eu vou tomar também. Mas não é bem assim, cada organismo é um organismo e cada organismo vai reagir de uma forma diferente. Então, há dosagens, a dosagem para criança, a dosagem para adultos, para homem, para mulheres, tem a idade, tem o peso. Então, a gente sabe que tudo isso influencia. Então, é sempre importante, já que a gente quer se beneficiar, então vamos nos beneficiar também com consciência. Então, o uso, né, dos nutracêuticos deve ser sempre acompanhado também dos hábitos saudáveis, ou seja, de uma prática de um exercício, de uma atividade física. Não estou falando para fazer corridas, para fazer maratonas, mas quem gosta de nadar, nadar, quem gosta de caminhar, uma caminhada, né, ou quem gosta de fazer uma musculação, tá? Então, você usar, né, uma frequência 3 a 4 vezes por semana, uma atividade física, manter, então, a alimentação saudável, equilibrada e nunca esquecer da hidratação, tá? A hidratação também é muito importante. Então, eu quero aqui fazer de novo uma formação muito importante, né? Uma observação importante, tá? Que eu já falei e vou só repetir. Então, a concentração dos compostos, né, que é encontrado nos alimentos, ela é muito diferente. Então, o consumo dos nutracêuticos tem sempre que ter um acompanhamento, porque o nutracêutico a gente não pode esquecer que ele é um medicamento, ok? Então, eu quero agradecer a participação de vocês, eu quero agradecer imensamente, né, a comissão organizadora por ter me convidado por estar aqui. Quero que vocês tenham a certeza absoluta de que foi um enorme prazer estar aqui apresentando para vocês as maravilhas dos nutracêuticos. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, que vocês curtam e se beneficiem. Foi um enorme prazer. Muito obrigado pela atenção. Até breve.